TDF Cast de número 36. Bom, primeiro te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo. Acredito que é preciso fazer isso, porque dá oportunidade e disponibiliza um conteúdo, como eu disse, muito rico para os atletas, para os pais dos atletas, que acaba sendo quem toma a decisão. Então, eu sei o que é estar meio que perdido muitas vezes no que fazer, a palavra certa usar, a atitude certa para ter as decisões certas para que eu possa ajudar o meu filho. A visão, depois a gente vai falar sobre a formação que nós temos, é assim, tentar ganhar o máximo possível, porém olhando a individualidade e o que o atleta tem de melhor, e às vezes você vê isso numa competição que você não ganha. E dar os parabéns a vocês pela iniciativa, coragem, né? Porque para se fazer um trabalho como esse, como eles fazem, pode ser normal, né, cara? Sim. Então, isso é muito complicado porque você está trabalhando, está interferindo no desenvolvimento do seu filho, né? Então, quanto mais os pais tiverem a consciência o quanto isso atrapalha, é melhor. Claro que eu sou pai e de repente, às vezes me coloco no papel do pai, eu quero o bem pro meu filho. Mas será que eu estou fazendo bem meu filho? Na cabeça deles, eles estão fazendo bem. Mas de repente procurar pessoas, né? E aqui como a TDF faz muito bem, para que eles vejam o caminho que eles têm que tomar para ajudar o filho. E eu vejo bastante, e é muito duro isso, é quando o pai e uma mãe coloca a responsabilidade numa criança de 10, 11 anos já, de repente mudar a história da família. Não é isso, cara. Não é isso. Isso não existe. Mas você tá no meio há muito tempo também, você sabe que o teu trabalho é esse. Não pode ser assim, sabe? A criança, ela é criança, ela não pode ter essa responsabilidade. Aliás, ela não pode ter responsabilidade nenhuma, a não ser ir lá se divertir, escutar o professor e praticar o futebol. Nessa idade, né? Quando ele tiver maior, mais maduro, né? Já tá numa equipe de 17, 20, já é uma outra cabeça, né? Ele vai entendendo as situações melhor. Mas isso é uma coisa importante. A pressão às vezes vem do pai, cara. A pressão às vezes a grande maioria das vezes, vem do pai. Eu vejo pais de goleiros atrás do gol, narrando o jogo pro menino o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Vai, pula, salta, defende, se joga a bola aqui, ele defende uma bola, vai rápido, e às vezes não é na hora de ir rápido. E atrapalha o treinador, atrapalha o atleta. E eu sei que o pai acha que tá ajudando, cara. Eu sei que eu me coloco no lugar. Mas não, eu tenho que deixar eles se divertirem. Vocês fazem algo realmente, eu falo de propósito, falo em relação ao que tá intimamente ligado ao nosso legado, né, cara? E ao que vocês vêm fazendo. E eu falo assim que para se deixar realmente algo duradouro, um legado duradouro, que transcenda realmente a nossa existência, né, por demais gerações aí, por muitas gerações, é somente investindo em Deus e nas pessoas. Nada além disso. E é o que vocês fazem. A trilha é um programa educacional. Eu acho que quanto mais a pessoa assiste ali, ela entende um pouco do como que é o contexto, como que é o meio do futebol, né? Porque ali tem todo tipo de informação. Agora eu não vou errar o nome não. O pai do Rafinha, o Lu, falou o dia que eu cheguei lá para encontrar com ele falou assim: acabei de ver todas as aulas. Mas assim, e você vê o quanto isso é legal, sabe? O quanto isso é importante, o quanto os caminhos vão cruzando. E eu acho que a trilha tem essa importância. Eu acho que assim, mais do que tudo, são pessoas do bem, com ideais para fazer o bem e com um relacionamento e com conhecimento que os pais não têm, cara. Os pais não têm. Deu uma semana depois, consegui pegar ele no treino de novo. Falei, e aí, Léo? E aí, o treino? Falei, pai, foi tudo bem. Sabe aqueles meninos que perguntaram aquilo pra mim? Falei, sei. O que tem? Falei, sou eu. Falei, você? Falei, você vai brigar comigo? Falei, não, claro que não. Se você tá cansado, se você desanimou, não tem problema. Tu fala, amanhã vamos lá, você vai se despedir dos teus companheiros, vai agradecer o treinador, e eu vou pedir duas coisas pra você. Né? As duas coisas que eu vou te obrigar a fazer é terminar o teu inglês. O Léo tava com 13 anos, né? Eu quero que você termine o teu inglês, que você volte a fazer um esporte, então,
pro teu desenvolvimento. Você pode escolher o esporte se quiser. E uma coisa que eles me perguntaram antes ali, eu como pai, sabe, como referência dele do esporte, eu nunca na minha vida dei uma instrução para meus filhos que não fosse a instrução do treinador. Perfeito. Eu nunca vou esquecer disso, no final do Taça Paraná, numa outra categoria, sub-13, acho, eu estava no Cancún, sentado com a minha esposa, e o Biel virou para mim e falou, pai, de peito ou de bico? Eu falei, o treinador tá lá, filho, pergunta para ele. Eu acho que essa referência tem que ser, por mais que de repente muitos pais, e eu acho que isso pais, se vocês me permitem, às vezes o excesso de informação acaba perdendo um pouco a referência do treinador, que naquele momento é o principal dele. Deixem o treinador trabalhar, confiem no treinador. Se não confia no treinador, troque de treinador, mas eles têm que ter uma referência dentro do esporte, sabe? Às vezes você, como pai, pode trocar uma ideia depois no carro, na volta para casa, mas aquele momento ali, eu acho que é o momento único do atleta como treinador. Respeitem isso, que vocês vão ajudar muito o filho de vocês. E aí entra uma coisa que você tem que ser esperto. Guarda na memória as experiências ruins dos outros para você evitar. Tem coisa que é inevitável. Ali dentro do campo, questão de milésimo de segundo, você vai ter que tomar uma decisão, você vai errar, você vai acertar. Agora, erro fora de campo, que mais acontece, né? Tomar decisão, questão de empresário, questão de mulher, questão de noite, questão de tomar decisão precipitada. Isso você pode evitar. Isso são coisas que você pode ver o erro do outro e falar assim, não, mas se eu seguir essa direção, eu sou muito burro, né? Se o cara errou aqui, eu vou pela esquerda. Eu posso errar na esquerda, mas não vou errar a mesma coisa que esse cara, né? Não, isso a gente conversa desde lá de trás, né? Até porque, assim, nós vamos encontrar pais que têm a cabeça muito boa, que têm conhecimento do caminho que tem que trilhar. Nós vamos encontrar pais que têm menos conhecimento, pais que têm desconhecimento total. Então é aquilo que eu falei. É importante que o atleta ele seja abraçado por pessoas que entendam do que está acontecendo e que ajudem nos estímulos diários que esse menino vai sofrer. E isso vocês fazem diretamente com o próprio atleta e com as famílias. Sabendo que isso que para mim é o mais importante, eu acho que esse é o recado principal, não é para todo mundo, cara. Entendeu? Você aqui me apresentou ele antes, ele fez toda a história dele dentro do Curitiba. Ele tem a historinha dele para contar. Por que ele não chegou a ser jogador de futebol profissional? Ele tem a história dele para contar. Não é para todo mundo. Então isso as famílias têm que entender. E entender principalmente a faixa etária dos atletas. Menino de 12 é uma criança de 12, é uma criança de 13, é uma criança de 14. Passa a ser um adolescente de 15, um adolescente de 16... que a coisa vai começar a virar uma coisa adulta, séria, mais levada para o futebol profissional a partir de 16, 17 anos. Pode chegar um pouco antes para alguns? Pode. Mas por quê? Porque a história daquele menino é diferente. Então, o trabalho que vocês fazem é legal, de conscientizar os pais de que é um caminho longo, bem esburacado, com muito sol, muito calor, muito trabalho, muita paixão, e que o principal é que o carro-chefe seja o menino. Ou a menina, porque hoje tem futebol feminino, tá se desenvolvendo bem. Que essa pessoinha ali, aquela criança que sonha em ser jogador de futebol, que ela consiga, com a ajuda de vocês, com a ajuda das famílias, a ajuda dessa associação que existe atrás do menino, ser desenvolvido, para que lá no final ele chegue satisfeito, se vai ser jogador ou não. Aí a história dele é que vai contar se ele teve essa satisfação em chegar a ser jogador de futebol ou não, mas com muitas histórias para contar desse período. Então, parabéns aí por que vocês estão desenvolvendo e aos pais que trabalham com vocês, que possam cada vez mais trazer questionamentos, trazer cada vez mais dificuldades, para que em cima disso crie essas discussões e as coisas cada vez melhorem mais. A partir do momento que você tem um propósito, né, e consegue passar isso de maneira clara, e você consegue que as pessoas comprem essa ideia porque elas acreditam nisso, acho que a tendência é que dê certo sempre, como a trilha está dando, como as coisas estão acontecendo. E acho que já dá para dizer que a trilha já modifica a vida, ou melhor, orienta a vida de mais de 3 mil pessoas. Isso é muito legal, é importante, e é isso, esse é o propósito. Mesmo os pais tentando fazer o bem, como você falou, mas coloca o menino para fazer tudo. E estuda, logo depois do estudo,
Vai lá, tem mais uma rotina, depois treina, depois tem outra rotina, depois vai pra academia. Não é isso que vai formar o cara como atleta. Não é isso. A faculdade da alma é a vontade, a ignição. A chave de ignição de qualquer veículo do mundo é a vontade. Se um menino, desde pequeno, né, está sendo ensinado a se tornar atleta, a vontade dele, que é a ignição, que é a força motora, que vai fazer ele, mesmo diante das dificuldades, continuar, por um momento, ela vai ser perdida. E daí vai ter que ser os pais lutando para aquele menino não perder a esperança, não perder a força, porque lá atrás isso já foi usado. O tanque está vazio agora. Daí os pais que vão ter que injetar ânimo no menino, injetar ânimo no atleta, porque não passou em teste, porque nada dá certo. E essas dificuldades são ótimas, porque elas criam o caráter de um cara que realmente vai se tornar atleta, né? E esses desafios de fracasso são que nos impulsionam a buscar os nossos sonhos. Pelo menos é o que eu acredito, né? E foi assim. E quando eles chegaram atrasados, o pai chegou pra mim e falou assim, acabou a pré-eleção, eu falei, olha, vocês não vão jogar, vocês chegaram atrasados, beleza. O pai me procura, bravo, chega pra mim e diz assim, Gabriel, não sei o que e tal, olha, meus filhos chegaram atrasados, mas não foi culpa deles, foi minha culpa, fui eu que atrasei. Aí eu falei pro pai assim, ufa, o senhor me tirou um peso da consciência. Aí ele disse assim, mas por quê? Eu falei, porque eu tava me culpando porque eles não iam jogar. Mas agora o senhor tá assumindo a culpa, porque eles não vão jogar. Aí o pai, não, mas... Eu falei, você não disse que foi por causa do senhor? E eles sabiam que se chegasse atrasado, não jogavam. E o senhor tá me dizendo que foi por sua causa que eles chegaram atrasado, então o senhor tá pelo menos tirando a minha culpa, né? Claro que um pouco irônico o pai, né? E aí o pai assim, não, mas eles chegaram atrasados só 5 minutos. Eu falei, eles chegaram ou não chegaram atrasados? Aí o pai, não, mas foi só 5 minutos, você não pode ser tão radical. Eu falei, o que é ser radical? E aí o pai assim, não, só 5 minutos, você tem que tolerar. Eu falei, pai, eu vou te dizer como eu tô vendo essa cena. Seus 2 filhos estão nos assistindo aqui. Eles estão vendo o pai deles vindo aqui brigar com o treinador deles para fazê-los jogar. Eles sabem que a regra é, chegou atrasado, não joga. E o que o senhor está então ensinando para eles nesse momento é o seguinte valor e princípio. Filhos, quando vocês infligirem a regra, lutem, briguem, façam tudo que vocês puderem com a pessoa que está tendo pulso firme para cumprir a regra. Até que ela ceda. E se ela não ceder, você finge que vai embora e faz um barraco. É isso que você está mostrando, ensinando para eles. Só que eu quero que o senhor reflita o seguinte. Ele ameaçou tirar os jogadores e tal. Eu falei assim, eu quero que você reflita o seguinte. Quando eles tiverem 18, 20 anos, e o senhor disser para eles assim, filho, olha, você vai sair com o carro, mas tem que chegar a tal hora. Você tem que fazer tal coisa. E aí eles voltarem para casa fora, com o carro batido, daqui a pouco alcoolizados, enfim. E aí você pedir para eles não fazerem essas coisas, eles fizerem. E quando você chegar para eles e falar assim, mas por que vocês estão fazendo isso? Eu pedi para vocês fazerem outra coisa. Não, pai, a gente aprendeu com o senhor, aquela vez lá que o senhor brigou com o treinador. Então a gente está tentando brigar com o senhor para ver se o senhor cede também. Eu falei, o senhor enxerga o que eu estou tentando fazer? E obviamente que o pai não cedeu, mas depois os guris ficaram e depois foi um pai que nos ajudou muito no final do ano. Então a gente precisa lutar para trazer essa conscientização, entende? Para os pais, para eles poderem também contribuir. Fugir do diálogo com os pais não é a melhor forma de resolver. É ao contrário, é estar mais próximo deles. Porque eles querem ajudar. Só que o olhar do pai é indivíduo. O olhar do pai é só o filho. Se o filho não jogou, o filho está triste. E o que hoje os pais, infelizmente, fazem e fazem de forma equivocada? Eles tiram dos filhos uma das coisas mais importantes que os filhos têm que passar, que chama-se frustração. Ele tem que passar por frustrações, porque ele vai fazer isso quando ele sair e criar a asa da casa do pai. Só que os pais colocam numa sodoma de vidro e tiram isso dos filhos. E como os filhos não aprendem a enfrentar bancos de reservas e ficar fora de listas, os pais brigam por eles. E o que os filhos estão aprendendo? Posso ser mais passivo ainda, porque meu pai vai brigar por mim. Não preciso eu lutar pelas minhas condições. E esse valor o pai transmite de uma maneira inconsciente. O pai não percebe que está transmitindo esse valor. E parabéns, porque vocês pegam um segmento que é fundamental para a carreira do atleta, que é preparar ele já desde muito cedo, né? Mostrar um caminho, os pais principalmente entenderem o que é esse universo, né? Fugir de uma série de obstáculos que eles podem ter, de dificuldade, e vocês pegaram uma situação que é importantíssima para esse atleta amadurecer mais rápido. Então, parabéns pelo trabalho
Parabéns pelo podcast, pelo nosso bate-papo. Não vamos falar podcast, pelo nosso bate-papo. E desejo o melhor para você sempre. Mas o propósito de nossa caminhada, a trilha do futebol, né? De como a gente começou, de como a gente idealizou, né? Então é o quê? É entregar algo de valor. Então é entregar algo que vale a pena, que ajude as pessoas, né, a encontrar seu caminho no futebol, ou de direcionar, né, os pais, os atletas, os professores, enfim, quem quiser ajudar alguém. Tido essa iniciativa na trilha, né, que mudou, impactou, né, tantas vidas de maneira direta ou de maneira indireta, né, quantos pais conseguiram, né, ajudar cada vez mais os filhos nessa caminhada, quantos atletas, né, tiveram, né, oportunidade em algum clube, né, quanto a gente também, né, tem se desenvolvido, né, e ter o prazer de trabalhar numa ferramenta que hoje o propósito é gigantesco. Eu sou felizardo de ter encontrado isso cedo. Por mais que eu tenha pouco cabelo aqui, eu tenho 32 anos ainda, e que é impossível ligar os pontos olhando para frente, né? Só se é possível ligar os pontos olhando para trás. E aí você entende o porquê que você passou por cada etapa do processo e o porquê que aquilo faz sentido. Por que você passou pelos altos, por que você passou pelos baixos, o porquê aquilo. E aí quando você acredita em algo de verdade, não importa no que você acredita. Eu espero que você acredite no homem lá de cima, mas não importa se acredita no homem lá de cima, em karma, em acaso, não importa. Se agarre no que você acredita e vai até conquistar.